Olá, eu sou o Wellington Lima e vamos dar continuidade ao estudo, começando agora a vermos o ministério de João Batista. O que está aqui descrito aconteceu no deserto da Judéia, ali na região do Rio Jordão, e ocorreu entre cerca de 25 a 27 depois de Cristo. Este relato a respeito do ministério de João Batista está nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelistas abordaram o ministério de João Batista. Nós vamos começar agora com Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Marcos começa o seu evangelho assim. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. As palavras de abertura de Marcos são interessantes como a apresentação de um estágio de transição da história da palavra evangelho, entre seu sentido anterior, como significando geralmente boas notícias do reino de Deus, e o seguinte, posterior, como um livro que registra os principais fatos na vida de Jesus e seus ensinamentos do caminho da salvação. Como os leitores judeus costumavam nomear os livros com suas primeiras palavras, alguns estudiosos sugerem que As Boas Novas de Jesus Cristo é o título do Evangelho de Marcos, mas essas palavras também são simplesmente uma maneira natural de começar um livro como este. Filho de Deus. Isso também é significativo quanto à fé da igreja no momento em que Marcos escreveu. Jesus, de quem Marcos fala, não era apenas profeta ou justo, mas era, no mais alto sentido que poderia ser unido às palavras, o Filho de Deus. Este título foi usado aqui para atrair atenção e garantir o respeito daqueles que deveriam ler o Evangelho. Não é uma história comum. Não conta os feitos do homem, de um herói ou filósofo, mas as doutrinas e ações do Filho de Deus. A história, portanto, demanda muito respeito. Escrevendo 3 décadas após a ressurreição de Cristo, Marcos começa sua narrativa com uma simples declaração de boas novas do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho. O meu mensageiro. É com a maior propriedade que Marcos começa a dispensação do Evangelho pela pregação de João Batista, sendo ele o precursor de Jesus Cristo e o primeiro proclamador do Messias encarnado. Versículo 3. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O segundo e o terceiro versículos deveriam vir depois do 4. João veio a batizar, como está escrito. A profecia é citada de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéril vereda ao nosso Deus. E também de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é uma profecia relativa a João, o precursor do Messias. Aqui temos afirmações de 2 profetas, sendo que Marcos declara apenas a autoria de Isaías. Isso porque as 2 citações, a de Malaquias, é apenas um desenvolvimento posterior da grande profecia primária de Isaías, da qual toda a matéria profética aqui citada toma o seu nome. Preparai o caminho. Aqui se faz alusão ao costume dos príncipes que enviavam pioneiros ou arautos diante deles para preparar o caminho pela qual deveriam passar. O significado é que Deus, por seu Espírito, disporá o coração dos homens e, por sua providência, ordenará os assuntos do mundo, a fim de abrir caminho para o cumprimento de sua promessa. Versículo 4. João veio a batizar no deserto e a pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João, quem foi a própria pessoa mencionada por esses profetas, sendo enviada por Deus para esse fim. Esse nome significa a graça ou misericórdia de Jeová, um nome muito apropriado e significativo para o precursor do Deus de toda a graça. O propósito de João era proclamar o evangelho da graça de Deus e apontar aquele cordeiro, o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo.
João era parente de Jesus, uma vez que suas mães eram primas. Seu ministério começou cerca de 25 a 27 anos no ano 25 a 27 depois de Cristo, proclamando a vinda iminente do Messias e seu reino. João Batista proclamou a urgência do arrependimento devido à aproximação deles. Batizar no deserto. Na região que ficava a leste de Jerusalém, ao longo do Rio Jordão e do Mar Morto. Pelo deserto, nas Escrituras, é diferente do que entendemos como uma região inabitável ou desabitada. Deserto aqui significa uma região mais apta para pastagens do que para agricultura, montanhoso e pouco habitado. O deserto se estendia por cerca de 120 quilômetros de norte ao sul, mas apenas cerca de 15 quilômetros de leste a oeste, entre a região montanhosa da Judéia e o Vale do Jordão. E a pregar o batismo de arrependimento. Ou seja, pregar o arrependimento e batizar como sinal disso. Assim, João procurou preparar os homens para a vinda daquele Messias que salvaria seu povo de seus pecados. O batismo de arrependimento de João não deve ser confundido com o batismo cristão. Este último sempre vem após a conversão, representa a morte, o sepultamento e a ressurreição espiritual com Cristo, a qual acontece na vida do cristão quando ele recebe a salvação e é realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, por outro lado, prepara seus seguidores para receberem uma nova mensagem sobre Cristo e seu reino. Batismo. Como muitos outros povos antigos, o povo judeu praticava lavagens cerimoniais. Sua única lavagem cerimonial de uma vez por todas, entretanto, era a imersão pela qual os não-judeus tiveram que passar quando se converteram ao judaísmo. Os não-judeus que se convertiam ao judaísmo mergulhavam na água, provavelmente sob a supervisão de um especialista religioso. A atividade de batismo de João se encaixa nesse modelo. Dizer ao povo judeu que eles deveriam ser batizados ou se arrepender da mesma forma que os não-judeus seria ofensivo, porque desafiava a crença judaica prevalente sobre a salvação. A maioria dos judeus pensava que, se nascesse de uma família judia e não rejeitassem a lei de Deus, eles seriam salvos. João disse-lhes, em vez disso, que deveriam vir a Deus da mesma forma que os não-judeus. Um ponto-chave do batismo de João é que todos têm que vir a Deus nas mesmas condições. Versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os de Jerusalém saíam até ele, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Essa era uma grande surpresa para os judeus que se consideravam donos do reino por causa do orgulho nacional e da raça descendente de Abraão. Sem uma mudança de mentalidade, dificilmente eles iriam aceitar a pregação de Jesus, que começa com o mesmo enfoque de João: fé, arrependimento e batismo. Todavia, João Batista foi reconhecido como profeta de Deus e a sua pregação alcançou grandes resultados desde o início. Versículo 6. João se vestia de pelos de camelo e um cinto de couro em sua cintura, e comia gafanhotos e mel do campo. Muitos judeus acreditavam que não havia profetas verdadeiros desde Malaquias, e que os profetas não seriam restaurados até perto do tempo do fim. Mas Marcos quer que entendamos que João é definitivamente um profeta, e de fato, o arauto de Jesus. O evangelista chama nossa atenção para 3 pontos em referência ao João Batista. Primeiro, sua aparência. Ele lembrou o ascetismo dos essênios. Suas vestes eram de textura mais grosseira, tal como foram usadas por Elias e os profetas em geral. Seu cinto, um ornamento muitas vezes da maior riqueza em traje oriental e do mais fino linho ou algodão, ou bordado com prata e ouro, era de couro não curtido. Segundo, sua dieta era mais simples. Gafanhotos eram permitidos como alimento. Às vezes eram moídos e triturados, e depois misturados com farinha e água e transformados em bolo. Às vezes eram salgados e comidos assados na brasa. Terceiro, a sua mensagem: que os membros da nação eleita eram todos moralmente impuros, e todos precisavam de regeneração moral e espiritual, que uma pessoa mais poderosa do que o próprio João Batista estava vindo, e que esta pessoa que viria batizaria com o Espírito Santo. Versículo 7. Ele pregava assim: após mim vem aquele que é mais forte do que eu,
A ele não sou digno de me abaixar para desatar a tira das suas sandálias. Desatar a tira das suas sandálias. Um serviço humilde, feito somente por um empregado ou escravo. João diz que não merece a honra nem de ser escravo do Messias. Os discípulos estavam acostumados a realizar tarefas manuais para seus mestres, mas jamais se esperava que eles tirassem as sandálias dos pés de alguém. Afinal, essa era uma tarefa dos escravos e dos mais baixos. João compreendeu sua função na vinda do reino e sujeitou-se a ela humildemente. Versículo 8. Eu tenho-vos batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Como se João Batista tivesse dito: esse batismo não deve ser o suficiente, é apenas um emblema daquilo que você deve receber, daquele que é mais poderoso do que eu. Somente ele pode comunicar o Espírito Santo. E o batismo em água não é nada, mas aponta e leva ao batismo do Espírito Santo. João batiza apenas com água, simbolizando a lavagem dos pecados renunciados. Mas Cristo dará o dom do Espírito Santo e com ele a filiação adotiva de Deus. Deve-se notar a diferença entre o batismo de João e o batismo cristão, pois esse último contém um simbolismo de identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. O historiador Joséfo relata sobre a profunda influência que João exercia sobre o povo em geral. Até o próximo relato, ainda sobre a vida de João Batista.